Muito bem, pessoal, vamos para mais um vídeo da série que nós estamos fazendo a respeito da análise de alguns elementos de análise econômico-financeira. Lembrando que precisamos fazer em 3 minutos porque o tempo de todo mundo é escasso. Então vamos lá. Vamos falar hoje do demonstrativo de fluxo de caixa. Pessoal, isso é importantíssimo para quem quer saber para onde foi o dinheiro da empresa no último período analisado. Então, vocês já devem ter passado pela seguinte situação. Olha, Rodrigo, no início do ano eu tinha um saldo de caixa de 10 milhões de reais na minha empresa, de disponibilidades. E o resultado da minha empresa nesse último período foi de 5 milhões de lucros. Só que aí a hora que eu vou lá dar uma olhadinha no saldo, no final do período, no final do ano, eu tenho um saldo de apenas 3 milhões de reais. Então, ora, se eu tinha um saldo de 10 milhões em meu fluxo de caixa, o meu resultado foi de 5 milhões, por que é que o meu saldo é apenas de 3 milhões de reais? Porque nós temos alguns elementos aí no meio. Por exemplo, nós temos a variação da necessidade de capital de giro. Então, por exemplo, quando você tem contas a receber e há um aumento no saldo de contas a receber, isso significa que saiu dinheiro do seu caixa, né? Porque você está financiando com prazo o seu cliente. E de onde vem esse dinheiro que seu cliente não te paga à vista? Ele sai do seu caixa para você financiar as atividades da empresa até ele te pagar. Então vamos imaginar que essa variação, por exemplo, no contas a receber tenha sido, né, de 3 milhões. São 3 milhões a menos no seu fluxo de caixa que você tem à disposição. Outra questão que pode acontecer é uma variação nos estoques. Aqui é contas a receber, né? Variação nos seus estoques. Se você tem um estoque inicial de 10 milhões e no final do ano você encerrou esse estoque, né, com 15 milhões de reais, eu estou aqui chutando alto, mas só para a gente entender, isso significa que saiu dinheiro do seu caixa para você comprar mercadorias e numa ordem de 5 milhões e esse dinheiro está parado lá no estoque. Então você sente a diminuição no seu fluxo de caixa. Então veja que nós temos elementos no funcionamento da empresa que, embora a empresa apresente um resultado bom, positivo, né, aqui no caso 5 milhões de lucro, eu tive alguns elementos que tiraram dinheiro do meu caixa temporariamente. É aí que surge a necessidade do capital de giro, é aí que nós começamos a falar sobre o capital de giro da empresa. Então, o demonstrativo de fluxo de caixa é uma dica que eu te dou para você entendê-lo, começar a analisá-lo, para você saber exatamente onde é que foi o dinheiro da sua empresa. Aqui nós temos algumas outras contas também, como por exemplo, investimento. Se eu investir no meu imobilizado 1 milhão de reais, da onde saiu esse dinheiro? Né? Ele saiu do meu caixa e foi para o meu maquinário. E ele não faz parte do resultado, eu não enxergo ele no resultado da empresa. Eu enxergo ele apenas como uma saída de caixa, porque eu tive a compra de um equipamento. Então é outro elemento que baixa a minha disponibilidade e influencia no meu saldo final. Ok? Fiquem de olho nesse demonstrativo. Um abraço.